Olá, amados, que neste novo dia sejamos agraciados pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, achados no seu amor, achados na sua presença. É um dia muito especial, um dia em que nós continuamos meditando sobre a mensagem, a oração que Jesus nos deixou no Pai Nosso. E a mensagem neste 27º dia é: santificado seja o teu nome. Reconhecermos a santidade de Deus, reconhecermos o quanto Ele é santo, reconhecermos que é esta santidade que nos envolve, que nos protege e que ela nos traz paz nas nossas vidas, nas nossas circunstâncias, em tudo que nós precisamos. Esta santidade de Deus venha preencher nossos vazios, nossos dias, preencher as nossas necessidades, porque quando nós pronunciamos a Deus o quanto Ele é santo, 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 nós estamos ao mesmo tempo recebendo dele uma paz e é uma troca. Todo reconhecimento é uma troca. Todo reconhecimento é uma via de mão dupla. Então imagine com Deus, se nós reconhecemos que Ele é santo, toda a sua santidade envolve a nossa vida, a nossa casa e tudo que faz parte das nossas vidas. Então o dia de hoje é: santificado seja o teu nome. Nós vemos, amados, que Deus nunca irá se manifestar numa atmosfera, num lugar que não contenha reverência. Por isso que quando nós o reverenciamos, dizendo: bom dia, Pai, bom dia, Espírito Santo, bom dia, Jesus Cristo, eu te exalto, eu te louvo, tu és digno, tu és santo, então nós vemos a manifestação de Deus, a resposta de Deus nessa reverência. Porque reverenciar a Deus é reconhecer quem Ele é. Quem é esse Deus? Porque Deus é santo, santo, santo. Isaías fala isso no capítulo 6. Quando Deus enviou Moisés para falar com os israelitas, lá no Egito, Deus permitiu a resistência do faraó, para que o povo reconhecesse que Ele é o Senhor, que Ele era, é e sempre será o Senhor. Então, às vezes, na minha e na sua vida, Deus permite resistências, Deus permite situações em que se demoram para se resolver, Deus permite situações em que, às vezes, eu e você não entendemos, mas é porque a glória de Deus tem que se manifestar, não só na nossa vida, que nós reconhecemos quem Ele é, mas, muitas vezes, em circunstâncias, em situações em que nós nem percebemos e que pessoas percebem, mas que há propósito de Deus através dessa resistência. Então Deus precisava se manifestar. Deus usou Faraó para que o povo, principalmente o povo de Egito, visse quem ele era. Um povo que negava a Deus, um povo que não reverenciava a Deus, reverenciava outros deuses. Então assim Deus age. Deus, na verdade, se apresenta como Adonai, substituindo o nome que é impronunciável de Deus. Vemos que Deus se apresenta assim, como Adonai. Para quê? Para que venha a ser este nome substituto de quanto o seu nome é impronunciável. Porque Ele é santo, porque Ele é santo, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Em Êxodo, capítulo 6, versículo 2 e 3, diz assim: falou mais Deus a Moisés e lhes disse: eu sou o Senhor, poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Por que Deus fala isso? Porque Moisés sabia quem era Deus, mas o povo todo em que Moisés estava ali comandando, direcionando, eles não reconheciam o poder de Deus. Eles não reconheciam o quanto Ele era santo. Eles não reconheciam esse Deus Adonai.
esse nome impronunciável de Deus, eles não sabiam, quanto mais saber pronunciar. Então, Deus fala para Moisés: eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus. Para quê? Para que sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirou de debaixo de cargas do Egito, de mãos pesadas, da opressão, da escravidão, e vos levarei à terra, a qual irei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. Isso que está em Êxodo 6, 7 e 8. Então, logo após, Deus fala: esse povo não me reconhece, esse povo não, mas eu sou o Senhor. Assim é na sua vida e na minha vida. Ele é o Senhor das nossas vidas. Talvez você esteja passando por situações difíceis. Esse projeto desses 40 dias de jejum é um projeto principalmente de aprendizado, de crescimento espiritual, de fortalecimento espiritual, de busca da presença de Deus, reverenciar a Deus, reconhecer quem é Deus, de sermos fortalecidos e preenchidos da glória de Deus, de quanto Ele é maravilhoso, glorioso e poderoso. Mas mesmo assim, em quase todos os dias da mensagem, o Espírito Santo me faz lembrar que há vidas que precisam de respostas de Deus. Há vidas que vivem, de certa forma, como se fossem nessa opressão, nessa escravidão, sem ter como agir, sem ter como sair, sem ter como se mover. Mas Deus nos diz nessa mensagem: eu sou o Senhor. Eu te darei a vitória, eu te darei a conquista. Foi o que ele estava dizendo para aquele povo precisava de uma nova terra. Aquele povo precisava de sair do Egito, ser liberto de toda aquela escravidão, de toda aquela opressão, de toda aquela carga. Era um milagre, eles precisavam de uma nova terra. E Deus disse, fez a promessa: eu vos darei uma terra que emana leite e mel. Vocês serão livres, eu vos liberto. Então Deus se apresenta como nosso libertador. Na minha vida e na sua vida, a situação que nós nos deparamos, em que nós precisamos deste Deus libertador, Ele vai agir da mesma forma, porque Ele diz: eu sou o Senhor, eu tirei do Egito, eu era, eu sou e serei. Então, o que nós precisamos fazer? Reverenciá-lo, dizer o quanto Ele é santo, o quanto Ele é maravilhoso, que Ele é poderoso, Ele é o Deus provedor, Ele é o Deus libertador. Então Ele vai fazer a mesma coisa. Nós precisamos de outras situações. Talvez alguém precise de situações semelhantes, casa, enfim. Mas não importa onde eu e você estejamos, neste dia de hoje, 27º dia, de um propósito com Deus de 40 dias de jejum e oração, de fidelidade para com Deus. E Ele diz para nós, através da sua palavra santa e poderosa, que da mesma forma Ele irá libertar-nos. Esse é o nosso Deus maravilhoso. O Salmos 89 diz assim, versículo 7, na Assembleia dos Santos Deus é temível, Deus é poderoso, grandioso, mais do que todos os que o rodeiam. Então Ele é isso. Ele é isso para nós. Não há outro caminho para nos aproximarmos de Deus a não ser trilhando em amor e temor santo. Então esse é o nosso caminho. Jesus é o nosso caminho, verdade e vida, nós somos o caminho. E nesse caminho nós temos que viver em amor e temor a Deus, reverenciando a Ele. Em Levítico 10, capítulo 1 diz: Nadab e Abiú morreram porque trouxeram fogo profano diante do Senhor. Portanto, profano é aquele que mostra desprezo e irreverência às coisas sagradas. Pecaram porque se aproximaram de Deus, um Deus santo, como se ele fosse comum, como se fosse qualquer um Deus, como se fosse deuses. E vemos que o medo te afasta de Deus, mas o temor a Deus nos aproxima de Deus.
Então o medo não vem de Deus. Por isso que o medo nos afasta de Deus. Mas o temor do Senhor gera uma palavra que compreende várias expressões: reverência, adoração, santidade, exaltação. Esse temor compreende tudo isso e ele nos aproxima de Deus. Então nós vemos que Jeremias 32:40 diz: farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Então, Deus, olha, por que Deus diz isso? Porei o meu temor nesses corações, porque assim nunca se afastariam dele. Por quê? Porque o temor do Senhor compreende tudo que Deus é. O temor é do Senhor. O que é o Senhor? O Senhor é tudo. Por isso que ele nos aproxima de Deus. O temor é o reconhecimento de quem é Deus, de quem ele é. E isto te impede de pecar. Isto te impede da iniquidade, porque pecadores somos, mas nós não devemos ser iníquos. Então é isso que ele pede, derrubando o que nos afasta de Deus. O que nos afasta de Deus? Tantas coisas do dia a dia nos afastam de Deus. Tantas coisas que às vezes a gente acha que não está errando, nos afastam de Deus. Então, Deus quer o temor em nossos corações para nos aproximar dele. O temor é a imagem, a voz do Pai, em sua consciência, que nos impede de pecar. Porque é a reverência, é a busca de quem é esse Deus. Em Êxodo 20:20, Moisés respondeu ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis, a fim de que respeitai as decisões de Deus, a fim de que respeitai os mandamentos de Deus, a fim de que viveis os princípios de Deus. Então muitos vivem um cristianismo superficial, porque vivem uma vida, um relacionamento com Deus baseado na sua vontade, na vontade própria, não na vontade de Deus. E isso afasta de Deus. Infelizmente, muitos se acostumam com o que vivem, com o que faz parte da sua vida, do seu dia a dia. Não querem abrir mão de situações que afastam de Deus, atitudes, caminhos, decisões. Porque às vezes a gente acha assim, um pecado. Às vezes decisões pequenas decisões que fazem parte do nosso dia a dia, caminhos que nos afastam de Deus. Então nós precisamos entender e compreender quem é esse Deus, quem é esse Deus que nos apresenta um temor em meu e em seu coração para que nós vivemos unidos a Ele. Por isso precisamos, na verdade, desenvolver a salvação individual com temor ao Senhor. Em Romanos 3:12 diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só à minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O escritor de Filipenses nos deixa isso, que nós precisamos desenvolver a nossa salvação, a busca da nossa salvação com temor a Deus e tremor. Ele fala isso porque quando nós paramos para pensar na nossa salvação, gera um tremor. O temor até se apresenta muito maior, ele se avulta. Por quê? Porque realmente nós sabemos o quanto isso é sério, o quanto nós dependemos disso. Em Provérbios, capítulo 2, versículo 5, diz assim: então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Isso está na página 103 do livro TSD. Olha só. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Assim, buscando a Deus dessa forma, na intimidade com Deus, nesse tempo a sós com Deus, nesse jejum e oração, nós vamos cada vez mais compreender, entender
o temor do Senhor e tudo que compreende o temor do Senhor, que direciona a minha vida, a sua vida, os nossos passos, o nosso amanhã, o nosso plantio de hoje, a nossa colheita de amanhã. E aí conheceremos mais e mais esse Deus. Acharemos o conhecimento de quem é Deus. A evidência do temor é a obediência. Começa no coração e termina em atitudes. Toda nossa obediência, toda nossa decisão começa no mais profundo do nosso coração, da nossa alma, do nosso espírito, e ela se evidencia através das nossas atitudes, das nossas decisões. Falava ontem também sobre posicionamento. Então, nós temos uma resposta de um Deus que nos ama. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 29, diz: quem dera que nos tivesse tal coração. Quem dera que eles tivessem tal coração. Que me temessem e guardassem em todo tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse e eles a nós e a seus filhos para sempre. Uma mensagem tão linda que está lá no livro de Deuteronômio, tão real para os nossos dias. Quem dera que eles tivessem tal coração de tal forma, que me temessem e guardassem em todo tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Então nós vemos, amados, que é uma colocação de Deus que não precisa explicação. Os Salmos, na verdade, 25:14 diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem. E que o salmista diz isso? Essa intimidade do Senhor. Só os que temem ao Senhor têm essa intimidade, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Então, quanto mais intimidade, mais nós estamos próximos da aliança de Deus, da resposta da aliança de Deus. É isso que Deus quer para as nossas vidas. E nós vamos orar, Pai, em nome de Jesus, que todas as passagens bíblicas deste livro, deste propósito, desse 27º dia, venha fazer parte das nossas vidas, preencher nossos corações, que nossos corações sejam achados de tal forma, Deus, que nós venhamos te conhecer mais e mais, que o temor a Ti, que compreende o amor, reverência, adoração, oração, jejum, santidade, exaltação, santo, santo, santo és Tu, Senhor, que isso realmente, Pai, venha fazer parte da nossa oração, das nossas palavras direcionadas a Ti, Deus, que venha nos fortalecer, Pai, para que nós sejamos destemidos, Pai, posicionados com atitudes, Pai, de te reverenciar com um coração santo, Pai, com palavras abençoadoras, palavras santificadas que saem do nosso mais profundo coração, Deus, para que nós sejamos achados de Ti, Senhor, na Tua presença, agraciados, Pai, pelo Teu perdão, Senhor, para que o Senhor nos dê uma nova chance, Pai, para que o Senhor nos dê novos caminhos, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, nos perdoa, Senhor, nos ensina o Teu temor, Senhor. Nós queremos ser obedientes a Ti, Senhor, aos Teus mandamentos, aos Teus princípios, porque nós sabemos que alicerçados a isso tudo está a nossa colheita, Pai, não só a nossa plantação de hoje, mas o mais importante, a nossa colheita de amanhã, Senhor. A promessa que o Senhor tem para nós, a saúde, a vitória, a cura, Pai, as conquistas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, a Tua palavra diz que onde está o tesouro, ali deve estar o nosso coração. Onde está nosso coração está o tesouro. Onde o meu e o seu coração devem estar, primeiramente, firmados em Deus, nesse temor ao Senhor e nesse amor ao Senhor, que compreende toda a reverência, porque quem ama a Deus realmente agrada a Deus, porque Deus é amor. Que Ele te abençoe grandemente, me abençoe nesse dia, com todo o seu amor, com toda a sua graça, com toda a sua misericórdia, que nós sejamos achados por Ele, em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus, obrigado, Senhor, nós te amamos e te reverenciamos esse dia. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Se conosco, Pai, em nome de Jesus, que teus olhos estejam sobre nós, Pai. Assim te pedimos,
pedimos e te agradecemos, que teus olhos estejam, assim como o Senhor esteve naquele momento que aquele povo precisava daquela libertação, daquele milagre, que estejam sobre nós, sobre nossas vidas, sobre a libertação que nós precisamos, sobre o milagre que nós precisamos, em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus, pelo poder de Jesus. Amém. Graças a Deus. Um beijo no seu coração, um dia abençoadíssimo, em nome de Jesus. Amém.